abertura de algumas séries é normal, todo mundo faz. Mas se você pula a abertura de Stranger Things, eu acho que você tá precisando reavaliar a sua existência. Saiu a segunda temporada de Stranger Things e eu não podia deixar de falar dessa que é uma das séries mais aguardadas do ano. Mas como vocês já tiveram um tempinho aí pra assistir, esse vídeo vai ter spoilers. Alguns mais leves, outros nem tanto, mas vocês estão avisados. A nova temporada se passa em 1984, próxima do Halloween, mais ou menos um ano depois dos acontecimentos da primeira. E nós temos aqui o Will de volta, mas ele ainda tá tendo alguns episódios onde ele interage com o mundo invertido. E logo de cara eu já gostei disso, de que nós vemos as consequências do que aconteceu na temporada anterior. Nós vemos a Joyce sendo uma mãe hiper, mega, ultra, super protetora, o que é normal, qualquer uma seria se aquilo acontecesse com um filho. Nós vemos que o Mike também tá um pouquinho estranho, não parece mais o mesmo por ter pedido a Eleven. A Nancy, então, nem se fala, só focada no Justice for Barb, que eu tenho certeza que se não tivesse existido essa hashtag, os irmãos Duffers teriam ido com ela pra um outro caminho, que eu não sei exatamente qual é, mas isso com certeza foi um acenozinho pros fãs pra dizer, olha, nós estamos vendo o que vocês estão falando. E onde nós vemos mais essas consequências é com o personagem do Will. E que bom que esse menino participou mais dessa temporada, porque eu achei a atuação dele maravilhosa. E também gostei muito do jeito que eles trataram essa ligação que ele ainda teve com o Upside Down. Não ficou parecendo que eles estavam só inventando conforme eles estavam indo. Não ficou forçado, parecendo que eles estavam precisando estender uma história que eles não tinham. Diferente do que aconteceu com a Eleven. E vamos lá. Eu amo essa personagem, eu amo a Millie Bobby Brown e eu especialmente amei que eles colocaram ela junto com Hopper. São dois personagens que mereciam estar juntos, a interação deles fica muito boa e o vínculo que eles criam de pai e filha serve muito bem aos dois personagens. Mas eu não gostei de várias coisas do arco dela. Especialmente logo de cara sobre como ela volta pro mundo real. Não sei se foi por uma questão de expectativa minha, que eu achava que essa temporada ia ser um pouco mais focada no resgate dela. Eu achava que eles iam usar essa história do Will ainda ter uma conexão com o mundo invertido pra descobrir que ela ainda estava viva e aí eles iam entrar nessa missão de resgatá-la. Mas nope, ela voltou pelo mesmo lugar por onde ela foi. Simples assim. E outra coisa que me decepcionou foi o controverso episódio 7. E eu já digo logo que eu estou do lado das pessoas que não gostaram muito desse episódio. Todo mundo sabe que Stranger Things foi feita para maratonar. Os produtores queriam isso, a Netflix queria isso, o público queria isso, e aí eles pegam e me põem esse episódio do meio pro final que quebra completamente o ritmo e apressa o arco dela. Canalize a sua raiva e use como poder. Sério, esse clichê... Tinham dezenas de maneiras que eles poderiam ter colocado ela descobrindo e melhorando as habilidades dela. Na minha opinião, tinha que ter sido aos poucos, de maneira crescente, pra que ela chegasse no ápice dela no episódio final. Mas não, só com essa frase, de repente ela upa tudo que ela precisa e é o suficiente pra qualquer coisa que a série precisa que ela faça. Esse episódio pode até ter sido importante para a formação do personagem, pro arco geral dela, mas eu ainda acho que tinha outras maneiras mais orgânicas e interessantes deles terem trabalhado ela, e também não é como se ela fosse se negar a ajudar os amigos sabendo que eles estavam em perigo, então no final ficou meio que pra nada. E pra mim o outro grande erro dessa temporada também veio desse núcleo e da número 8. Eu tava muito curiosa pra saber o que tinha acontecido com as outras pelo menos 10 crianças antes da 11. E é bem interessante essa questão de que uma resolveu começar a se vingar e de os poderes serem diferentes. Mas, de novo, a apresentação não foi feita de uma maneira satisfatória. Eles pegam, te apresentam ela no comecinho da temporada, na primeira cena, pra depois voltar só no 7º episódio e depois largar de mão de vez. Ficou na cara que é uma coisa que eles estavam estabelecendo pra depois colocar no futuro. Só que esse tem sido o erro de muitas séries e filmes. Se preocupar mais com o que vem por aí e em estabelecer um universo do que focar na história que tá acontecendo. Mas isso dificilmente dá certo, que o diga o Dark Universe e a Múmia. Mas pra mim esse foi o maior problema, porque indo pros outros núcleos eu tava adorando. Eu gostei muito de ver a evolução natural da amizade dos meninos, que foi uma coisa que cativou tanto na primeira temporada. Eles agora estão crescendo, alguns começam a ter segredos uns dos outros, tem uma menina que causa um estranhamento entre o Lucas e o Dustin, e apesar disso ser meio triste,
Também, por outro lado, nós tivemos o melhor par da temporada, que foi Dustin e Steve. Sério, eu quero uma série só deles. A cena dos trilhos foi tão linda, tão verdadeira, que fez até a gente esquecer que a gente odiava o Steve na primeira temporada. E isso foi um ponto muito positivo, porque eu acho que, de certa maneira, ele é um dos personagens que tem mais profundidade aqui. No ano passado, nós vimos esse arco de redenção com o Hopper, e agora a gente tá tendo com o Steve, que também tá sendo muito bom. E já que nós perdemos ele como nosso vilão humano, agora nós temos a introdução do Billy. E eu gostei muito de ter esse antagonista do mundo real que é uma ameaça para as crianças. E achei que os produtores conseguiram fazer uma coisa bem Stephen King, que é de te apresentar um personagem que você odeia e aí mais pro final ele te dá uma explicação do porquê que aquela pessoa é assim. Não que justifique, mas pelo menos humaniza um pouquinho e dá mais complexidade. E de personagem novo nós também temos a Max, que foi uma que eu sinceramente achei que eu ia gostar um pouquinho mais. Não que eu não tenha gostado, é só que o resto do elenco é todo tão cativante que eu achei que ela ficou um pouquinho apagada. Mas ainda assim foi um ótimo acréscimo pro elenco e ela sim foi apresentada de uma maneira que você fica animado para ver o desenvolvimento nas próximas temporadas. E não posso deixar de falar do nosso querido Bob. E esse sim merece um hashtag Justice for Bob, porque eu ainda não superei a morte dele, mesmo tendo sido burrice e culpa dele. Porque quando você tá sendo perseguido por monstros, você não para pra olhar de uma maneira longa e relaxada pra sua namorada. Você continua correndo. Quando ele foi apresentado nos trailers e eu já tinha lido que ele ia ser o namorado da Joyce, eu achei que ele ia ser tipo um espião infiltrado do laboratório pra ficar monitorando aquela família. Mas não, parece que o Papa era o único problema realmente e pessoa amada daquele laboratório, porque depois ficou todo mundo bonzinho. E eu achei que isso ficou um pouquinho sem graça. Achei que eles focaram muito nas ameaças sobrenaturais, em vez de segurar elas um pouco mais pro futuro. Porque, por exemplo, a gente já foi apresentado para literalmente o que deve ser a maior ameaça que eles vão enfrentar. E ainda combinaram isso saindo de um bicho humanoide ameaçador para dezenas de bichinhos menores. E essa combinação eu achei que foi muito rápida. Podia ter tido um meio termo disso somado com alguma ameaça humana. E aí ficou a impressão de que eles se limitaram muito cedo. Tem também a parte da Nancy e do Jonatas, que eu sinto que se você já acompanhava na primeira temporada, você vai continuar gostando agora. Se não, também não vai fazer muita diferença, porque ficou meio repetitivo. E, sinceramente, ficou bem estranho aquele cara querendo que dois adolescentes transassem no sofá dele. Quanto à questão da nostalgia, eu achei que eles foram, de novo, no ponto certo. Eu tava com medo deles pesarem um pouco a mão, especialmente com as músicas que tocaram no primeiro e no segundo episódio, mas depois foi ficando mais discreto, exceto, de novo, no último, com a música na cena do baile, mas que era uma coisa que a gente não sabia, mas que a gente precisava. E nas referências aos filmes e cultura pop em geral, eu também achei que foi equilibrado. Até porque faz muito sentido naquele universo e pra quem aquelas pessoas são, especialmente as crianças. Então não é só uma pornografia de nostalgia gratuita. Se você é apegado a essas coisas, isso é um a mais. Senão a história também funciona sozinha e vale a pena. Eu gostei muito dessa temporada, de como ela começou um pouco mais lenta, foi engrenando e ficando mais interessante a cada episódio. Não achei que chegou no nível da primeira, mas eu acredito que tenha muito a ver com questão de expectativa, com o fato de não ser mais uma novidade que pegou todo mundo de surpresa como foi no ano passado. E também seria meio impossível eles alcançarem as expectativas absurdas, porque Stranger Things virou um fenômeno do nada, mas eles nos deram uma coisa sólida, de qualidade, que expande o universo e que me deixou muito curiosa pra ver o que eles vão fazer mais pra frente. Mas e vocês, o que acharam da segunda temporada? Teve algo que decepcionou, como de repente alguma teoria descartada, ou o fato deles terem ido full aliens e substituído um bicho foda por vários bichinhos? Deixem nos comentários abaixo, se vocês gostaram do vídeo deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!